presidente Dilma anunciou a equipe econômica, acalmou o mercado e nesta segunda-feira se encontrou com as lideranças dos partidos aliados. Mas a relação com a oposição permanece bastante tensa. O senador Aécio Neves, que foi derrotado na eleição presidencial, manteve o tom de campanha e tem feito fortes críticas e acusações ao PT e ao governo. Conversa comigo o deputado Marcos Pestana, presidente do PSDB estadual. Bem-vindo, deputado. Parabéns pela reeleição. Obrigado, prazer estar aqui de novo. Deputado, o senador está com dificuldades de admitir a derrota, como dizem os adversários dele? De forma alguma. A campanha do Aécio foi maravilhosa, foi revitalizante para as oposições. Ele simboliza hoje o sentimento de mudança que galvaniza as expectativas, as convicções de 50% da população brasileira, quase. Mais de 51 milhões de brasileiros votaram no Aécio. E a cada passo pós-eleição, quando a presidente Dilma desmente a candidata Dilma, olha, reajuste de energia elétrica, reajuste nos preços dos combustíveis, revelação do maior déficit fiscal, rombo nas contas públicas da história da série do superávit primário, aumento do desmatamento, que foi o contrário do que ela falou na campanha, revelação pelo IPEA, que foi escondido, do aumento da miséria absoluta, e agora a nomeação da nova equipe econômica, que na verdade é um desmentido de tudo que foi dito. O pronunciamento muito técnico, muito cerimonioso dos novos ministros, mas para o bom entendedor pinga é letra, e ali foi um puxão de orelha na política econômica praticada pelo governo Dilma. A equipe econômica agrada ao PSDB? É a melhor equipe econômica dos 12, comparado com os 12 anos de PT. O Joaquim Levy é uma pessoa que tem grandes afinidades com as nossas visões sobre as expectativas em relação à economia brasileira. O Nelson Barbosa é um técnico competente, mas o problema não está na equipe. É claro que essa equipe é superior tecnicamente à dupla Miriam Belchior e Mantega, mas o problema não reside na equipe. O endereço do problema é o Palácio do Planalto, é a cabeça da presidente Dilma. Ela tem um software errado, ela não acredita na economia de mercado, ela é, por natureza, por convicção, intervencionista e conseguiu desorganizar vários setores da economia por causa disso. Agora, a escolha dessa equipe não seria aí uma oportunidade de abertura de diálogo entre a oposição e o governo? Dialogar sempre. Em benefício Política do país, é diálogo, mas o campo do diálogo é o Congresso Nacional, aonde a sociedade, na sua completude, na sua inteireza, na sua diversidade, na sua pluralidade, está representada é no Congresso. O lugar de conversar é no Congresso. E o que a gente vê é um cenário explosivo. A presidente Dilma está se encontrando com a sua própria herança maldita. Existem temas explosivos, particularmente a crise econômica que se avizinha. O cenário para 2015 é extremamente preocupante. E, por outro lado, o maior escândalo da história brasileira, um dos maiores escândalos da história mundial, já consignado dessa forma pela imprensa internacional. O escândalo da Petrobras é de fazer corar o mais desavergonhado corrupto. Como é que o senhor vê o Congresso nesse ano de 2015, considerando-se esse escândalo da Petrobras, existe uma expectativa de que ele atinja, fala-se, no começo falava-se em menos de 30 deputados, hoje já, parlamentares, né, deputados não, mas parlamentares em geral, hoje já está se falando em até 200. Não é? Como é que o senhor vê esse cenário de 2015 para o Congresso? As oposições cresceram em quantidade e qualidade. A campanha do Aécio introduziu sangue novo. Nós nos reencontramos com a rua, particularmente os tucanos tiveram sua autoestima revigorada. A figura do presidente Fernando Henrique foi redimensionada para a história. O Aécio com coragem, destemor, com vontade de mostrar que uma outra visão é possível, passou ânimo, reencontrou as ruas. Nós fizemos manifestações no segundo turno com 20, 30, 40 mil pessoas. O PT não fez manifestações
grandes manifestações de rua. O Aécio foi abraçado por 40 mil pessoas em Salvador, 30 mil em Copacabana, no Rio, enfim, aqui na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Então, essa campanha, esse reencontro com a rua, essa nova postura mudou já logo no pós-eleição, em outubro, novembro e agora em dezembro, a nossa postura dentro do Congresso Nacional. E uma prova disso é o enfrentamento que nós estamos fazendo em relação ao calote, à anistia, em relação à desmoralização da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do orçamento e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o senhor está querendo dizer que a oposição saiu mais forte? Mais forte. Não é? O PT perdeu 18 e com deputados. isso deve fazer uma oposição mais aguerrida. Exato. E agora, esse que você falou, essa coisa é muito preocupante. Pois é, essa fato, questão da Petrobras. Cada hora o número é flexível. A oposição né? não teme ser arrolada nessas denúncias? Quem tiver porque culpa dizem no que dizem que serão citados, inclusive, nomes da oposição. É extremamente improvável, porque nós não tínhamos nenhum poder e gestão sobre a Petrobras. Pelo contrário, nós éramos profundamente críticos em relação ao modelo que estava sendo implantado. Quando se fala nisso, há uma referência muito ao fato de que esse caso Petrobras, ou enfim, as denúncias em relação à Petrobras, elas não estão... Elas são mais antigas, né? Mas, e daí estariam envolvendo mais gente. Corrupção existe no mundo inteiro, a todo tempo, e no Brasil não é diferente. Não é um privilégio nosso. Mas vamos dar as exatas proporções às coisas. Quando um simples gerente faz um acordo de delação premiada e nesse acordo admite devolver um simples gerente 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, mais de 250 milhões de reais, a gente tem agora a dimensão. Precisa saber da história toda, né? O mensalão passa a ser uma coisa de escoteiro e normalista. A verdade é que a gente precisa saber da história toda. A minha pergunta é o quanto isso vai penalizar o Congresso e o funcionamento do Congresso em 2015. 2015 é um ano que vai precisar de grandes líderes políticos, porque é um ano extremamente difícil. Uma combinação explosiva de crise econômica, crise moral, povo na rua. Então, porque a população está cada vez mais consciente e exigente. Houve uma explosão. O primeiro turno das eleições foi frio, mas no segundo turno pegou fogo. O país se dividiu e se posicionou e continua se posicionando. O que é importante é que o Procurador-Geral da República e o ministro Teori do Supremo apressem a instalação dos inquéritos para vir à tona o nome dos políticos envolvidos. Deputados, senadores, ministros, aqueles que têm foro privilegiado, que vão ser julgados pelo Supremo. Porque não é possível ficar com uma espada, boatos, você mesmo disse. A primeira lista que eu ouvi dizer eram 28 deputados e senadores. Depois mudou para 50, depois foi a 70. Quer dizer, a principal instituição da democracia brasileira não pode ficar sob suspeita. Então é importante, porque imagina que drama que vai ser. Vamos supor que sejam 40, com provas efetivas de participação nesse mega histórico caso de corrupção que o PT promoveu na maior empresa brasileira. Nós vamos ter que caçar 40 deputados e senadores. Isso é traumático para uma instituição. Num ano, exatamente o primeiro ano, o problema é que o mandato da presidente Dilma, geralmente, você recarrega as energias, renova as expectativas e as esperanças e tem o chamado período de lua de mel, onde você tem força e cacife para fazer as grandes reformas, se assim quiser. O governo Dilma nem tomou posse e já nasce envelhecido. Já é um governo acuado. Eu digo e brinco que nunca vi uma derrota tão comemorada como a do Aécio. Nós fizemos diversos eventos, verdadeiras festas
Agora, e a presidente Dilma tomando medidas que desmentem o discurso. O fato é que a presidente Dilma ganhou a eleição e a Aécio perdeu. Parabéns. Teve inclusive uma eleição campanha mais suja histórica, da história. O PSDB perde há 12 anos. Dessa vez perdeu com uma diferença mais apertada. O senador teve um resultado melhor. E eu fui da coordenação do segundo turno, eu sei o que ocorreu. Mas perdeu em Minas Gerais 3 vezes, né? Perdeu o governo do estado e perdeu o primeiro e o segundo turno. Vai enfrentar dificuldades dentro do partido? O Aécio foi punido muito pelos nossos erros aqui em Minas. Nós vamos conversar sobre isso, mas eu queria saber do senhor o seguinte. O senador Aécio Neves, que é o presidente do partido hoje, vai ter dificuldades de disputar espaço dentro do partido, considerando-se que a vitória que ele teve, super expressiva em São Paulo, hoje os paulistas acreditam ao Alckmin e ao Grupo Paulista. Será que ele vai ter dificuldade depois para tentar se candidatar em 2018 ou não? Nós não vamos cair nessa armadilha novamente, reeditar, e é uma pauta que a imprensa nacional gosta muito, que é essa divisão entre mineiros e paulistas. Que já há essa disputa de novo travada. De forma alguma, nós somos vacinados porque em relação derrotas. Em isso 2018. Não pesa? Ele perdeu ganhando, ele está sendo ovacionado. Cada medida negativa... Perdeu o governo do estado, perdeu 2 turnos por outro, aqui em Minas são Gerais. fenômenos que diferentes. Mas não mistura as coisas, não. Cada caso é um caso. Ele está sendo ovacionado em aeroportos, restaurantes, na rua, em todas as situações públicas. A cada medida que a presidente Dilma, que usou e abusou do poder da máquina. Eu fui da coordenação no segundo turno, estava em São Paulo, acompanhando telefonemas indecentes, ameaçando as pessoas pobres cadastradas no Minha Casa Minha Vida, que se Aécio, falando que tinha que assinar rápido o contrato, porque se Aécio ganhasse não ia entregar as casas. SMS quer dizer, tinham acesso aos cadastros, ameaçando que ele ia acabar com Bolsa Família, coisas envolvendo inclusive a vida pessoal e familiar, coisas abomináveis, porque a ética precisa ser revalorizada. A campanha do PT e de Dilma foi a campanha mais sórdida, mais suja que eu já vi na história. Eu acompanho, o primeiro apoio que eu dei foi em 1978, e a primeira vez que eu fui candidato em 1982, quando Tancredo foi eleito governador de Minas. Eu nunca vi uma campanha tão suja, tão sórdida, atingindo inclusive aspectos pessoais e familiares do candidato. Agora, a campanha acabou, deputado. Sim. Da agora para frente, o senhor acredita que internamente o senador vai ter problemas no PSDB de novo, como teve no passado? Não, nós somos. Nas relações, Geraldo, na briga por espaço, para ser candidato? Essa eleição, o fato de nós termos perdido em Minas, foi esclarecedor para que os paulistas, porque havia aquela lenda urbana, aquela história, aquela novelinha que nós tínhamos feito corpo mole em 2002, 2006, 2010. Os paulistas entenderam mais a complexidade de Minas, que é uma síntese do Brasil. Tanto que o placar de Minas bate quase na marca do placar nacional, da média nacional, placar geral. Então, o governador, em 2018, o Aécio, o Geraldo e o partido vão ter a sabedoria de escolher o candidato mais bem posicionado. O Aécio sai extremamente fortalecido. Mas Geraldo Alckmin sai também, né? Quando conquista a reeleição mas isso do não é um problema, isso é uma solução. Você ter 2 nomes. O PT que não tem nome. Quais são os nomes do PT? Eu não estou aqui para cantar nome. Vamos em frente. Não, vamos em frente. Eu te digo. Eles vão voltar de volta ao passado. Na verdade, com isso não, mas tá crescente a dificuldade. O cacife do Lula está se desgastando, pode ele voltar se a saúde, a idade, a vontade assim apontarem. Mas não tem. Quem sobreviveu aí? Quem pode ser candidato? Jacques Wagner? Fernando Pimentel? Vai dizer. Nós vamos ter um forte candidato. Presidência da Câmara dos Deputados. Nós... Tem lá em curso uma disputa, Eduardo Cunha, que é deputado pelo PMDB, é candidatíssimo, é forte dentro do PMDB, é forte junto ao baixo clero, não é? Tem trânsito pela oposição
e é um adversário interno da presidente Dilma, né? Júlio Delgado, do PSB, também tem um nome colocado, não é? O PT ainda não se posiciona. O que ocorre é o seguinte... O que o PSDB vai fazer? Vai lançar candidato? Vai apoiar a única candidatura realmente colocada é do Eduardo Cunha, que é um deputado extremamente ativo, inteligente, sabe tudo sobre regimento, estuda profundamente os assuntos, tem uma imagem controversa, mas ele mudou a qualidade, a ascensão dele à liderança do PMDB mudou a qualidade da atuação da Câmara no seu conjunto. Ele introduziu uma tensão positiva, ao meu ver, com o Palácio do Planalto. O que ocorre é o seguinte, nós estamos... política é xadrez, não é rugby. Então, não são movimentos unilaterais. Nós não temos nenhuma pressa em antecipar movimentos que facilitem o jogo do outro lado. Nós estamos esperando clarear essa relação do Palácio do Planalto, do PT, com a candidatura Eduardo Cunha. A nossa tendência é lançar uma candidatura programática, que pode ser o ex-governador do PMDB, do Pernambuco e prefeito de Recife, Jarbas Vasconcelos, o Miro Teixeira, o Júlio Delgado, um candidato com um perfil de credibilidade, com um programa de valorização da soberania e autonomia do Congresso. Para não acontecer o que aconteceu semana passada, você pegar quilos e quilos de vetos presidenciais, de assuntos diferentes, votar os vetos sem discutir. Nós precisamos levar a sério. Eu acabei de ler um livro agora, Porque as Nações Fracassam, de dois professores americanos de Harvard e do MIT, o Robson e a Acemoglu, que eles, em resumo, eles com evidência, uma pesquisa histórica muito fundamentada, eles chegam à conclusão que o fracasso ou o sucesso, a abundância, a afluência ou a miséria, a pobreza, se devem fundamentalmente à qualidade das instituições. Então, o Congresso é a instituição central na democracia. Só que agora está ameaçado, quer dizer, você desmoralizar o processo orçamentário, a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quer dizer, o parlamento nasceu na Inglaterra em 1680, baseado em dois grandes documentos basilares, que é a Constituição e o Orçamento. E isso é que limitava o poder absoluto do rei na Revolução Gloriosa. E agora nós estamos ameaçados de desmoralizar uma das pernas que formam a alma do parlamento. Então, a luta pela defesa das instituições democráticas e republicanas é o centro da nossa atuação, porque o PT e Dilma não compreendem isso, não são, tem um viés guardado lá no debaixo do tapete de autoritarismo, de bolivarianismo, de chavismo, que volta e meia aflora. Deputado, saiu uma notícia semana passada dando conta de que o PSDB se organiza para tentar avaliar o que aconteceu em Minas Gerais com essa tripla derrota. Por que o partido perdeu o governo, perdeu no primeiro e no segundo turno na disputa presidencial. O que está sendo feito? Como é que está sendo pensada essa avaliação? Nós estamos com olhos postos no futuro. A avaliação já foi feita. Já foi feita? Já. Qual que é o diagnóstico? Não, nós cometemos um erro fatal. A nossa campanha cometeu um erro de estratégia. Nós tivemos um processo até certo ponto doloroso e muito problemático de divisão interna. Havia algumas pré-candidaturas colocadas, ameaçou implodir a unidade do grupo e fomos buscar o ministro Pimenta da Veiga, um quadro experimentado, qualificado, para nos representar. Mas a campanha cometeu um erro de estratégia ao fazer uma leitura equivocada das pesquisas qualitativas e quantitativas, de que a população queria saber do futuro, não queria saber do passado, queria inovação e mudança e não continuidade, fez uma leitura precária, um diagnóstico falso, e aí o receituário foi falso. Descolaram o Pimenta, que estava 12 anos distante da política mineira e da política em geral,
descolaram ele do Aécio e da Anastasia e permitiram, deram o campo e o clima para o PT, que já vinha fazendo isso, radicalizar a desconstrução do legado de Aécio e Anastasia. Esse foi o fundamento, foi desconstruído, a nossa campanha não respondeu à altura, eu mesmo, a nossa obra na saúde, que é reconhecida no Brasil inteiro, ela foi de uma forma precária, superficial, desconstruída, e a nossa campanha, com tudo que nós tínhamos para mostrar, uma coisa que é emblemática para o Brasil, referência para os outros estados, nós deixamos de desconstruir nossa imagem. E isso prejudicou o Aécio, contaminou a candidatura do Aécio. Só para a gente concluir, diante desse cenário, não é, que foi, aí, enfim, desmontado uma história de sucesso, de 12 anos de sucesso, como é que o PSDB pretende trabalhar, tanto aqui dentro da casa, quanto pensando em 2016, 2018, vem aí as disputas para a prefeitura, especialmente as cidades mais importantes, como Belo Horizonte, Betim e outras. 2015 não é um ano para se mexer com a eleição municipal. Vai ser um ano dificílimo, a gente não sabe que Brasil chega a dezembro de 2015, a crise econômica vai ser profunda, vai vir à tona todo o esclarecimento do caso Petrobras, nas suas linhas iniciais, vai ter muita gente bacana. Você acha que não tem espaço para articulação política? Não é, e a população não quer saber disso, só os jornalistas e os próprios políticos que ficam ansiosos. Mas não quer dizer que os partidos não vão articular, nós formamos um grupo de trabalho que é composto pelo deputado Domingos Sávio, pelo deputado João Vitor e pelo ex-senador, ex-governador Eduardo Azeredo, para mapear 100 maiores cidades. Mapear. Porque tem cidades que a gente tem lideranças consolidadas, outras não. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a alternativa vai surgir do nosso diálogo com o prefeito Márcio Lacerda. É impensável outro tipo de conduta. Betim, nós temos o prefeito Carlyle. Já em Contagem há um vácuo e nós temos que construir uma política. Esse grupo vai mapear isso, mas com muita paciência e tomando muito caldo de galinha para não tropeçar na ansiedade, porque 2015 é um ano de enfrentar o caso Petrobras e a crise econômica e o desgoverno Dilma que vem por aí. Deputado, obrigada pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns mais uma vez pela reeleição. Obrigado. Eu conversei com o deputado federal Marcos Pestana, que é presidente do PSDB Mineiro. Nosso assunto aqui, esse pós-eleição, como é que o PSDB vai trabalhar no Congresso, quais são as perspectivas para os próximos anos aqui em Minas, considerando-se as derrotas sofridas, e o que o partido está pensando para as eleições municipais e daí para frente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.